Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você as novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Assista agora uma reportagem sobre a criação de peixes ornamentais como atividade agropecuária. A piscicultura ornamental é uma atividade agropecuária recente e vem ganhando espaço desde a década de 80 com o aprimoramento e crescimento do aquarismo. É uma opção de atividade agropecuária ainda pouco conhecida pelos potenciais investidores. A rentabilidade é alta, diferente de outras atividades agropecuárias. A criação precisa de mão de obra capacitada e constante aperfeiçoamento. A demanda de mercado por peixes ornamentais de qualidade é superior à oferta. O mercado mundial de peixes ornamentais, ele movimenta atualmente bilhões de dólares com a comercialização dessas espécies. O Brasil ele participa desse mercado com menos de 3% do volume de negócios. E apesar de a maior parte das espécies produzidas e de elevado valor mundialmente serem nativas do Brasil, o piscicultor brasileiro ainda explora muito pouco essas espécies, o que poderia ser uma oportunidade para agregação de valor e maior lucratividade dentro do ramo da piscicultura ornamental. A criação de peixes ornamentais pode ser feita em pequenas áreas, inclusive em terrenos declivosos e inaptos para a piscicultura de corte ou mesmo em áreas urbanas. O valor de mercado do peixe ornamental é elevado e depende da espécie escolhida para a criação. São mais de 2.500 variedades aptas para o comércio. Para investir no negócio, o criador pode escolher uma ou mais espécies. Para a produção de peixes ornamentais, podem ser utilizadas diferentes estruturas. Uma delas é o viveiro escavado em terra, com até 1.000 metros quadrados, que deve ser protegido com tela anti-pássaros. O criador também pode optar por pequenos tanques, revestidos por material impermeabilizante, que fiquem localizados dentro de ambientes protegidos, como as estufas. Uma terceira alternativa é usar aquários e caixas d'água em galpões cobertos, equipados com um sistema de filtragem para a reutilização da água. A escolha da estrutura depende do montante de capital disponível pelo piscicultor no momento de ingressar na atividade. É importante conhecer o valor de comercialização dos peixes que pretende escolher para compor sua carteira de espécies, bem como identificar os possíveis clientes. Ter tempo disponível para se dedicar à arte de criar e aperfeiçoar os peixes ornamentais é outra característica que potencializa o sucesso na atividade. Todos esses fatores devem ser considerados pelo piscicultor iniciante na criação de peixes ornamentais. O mercado consumidor só pagará preços melhores por peixes de qualidade, com saúde, porte adequado e coloração, características de suas linhagens ornamentais. A produção de peixes ornamentais ela se apresenta como uma atividade bastante interessante para o produtor rural, principalmente produtor de pequeno porte, que trabalha com agricultura familiar, porque ela é muito intensiva em cuidados, os manejos são bastante delicados, que podem ser feitos tanto por crianças como por mulheres, e um dos focos que o produtor tem é de produzir peixes cada vez mais belos, cada vez mais saudáveis para atender o mercado. Então isso faz com que as tecnologias elas sejam utilizadas em escala cada vez maior. Nem sempre uma tecnologia é necessariamente cara, muitas vezes as tecnologias são razoavelmente baratas, mas principalmente é bom que a gente saliente que os produtores no Brasil trabalham com mais de 600 espécies de peixes ornamentais. Então a gente tem peixes adaptados para água mais salobra, água propriamente doce, a maioria deles, peixes para água ácida, para água alcalina, temperaturas maiores ou temperaturas um pouco mais baixas. Então, apesar da maioria dos peixes serem peixes de clima tropical, entre 25 e 30 graus, a gente tem peixes para situações mais específicas, como peixes adaptados às condições de cultivo da região sul do país, ou adaptados à região mais como o litoral, que tem água mais salobra, água mais dura. E uma outra coisa bastante interessante é que a maioria dessas espécies são de ciclo curto. Em menos de 6 meses o peixe vai da fase inicial de ovo ou de larva até o adulto, e geralmente a partir do 4º mês ele já pode ser comercializado. A maioria das espécies de peixes ornamentais é de pequeno porte.
Por isso, é possível adaptar estruturas de criação funcionais de porte reduzido para pequenas extensões de terra ou mesmo áreas urbanas. As adaptações de estruturas para a criação podem ser infinitas. Deve-se considerar a variedade de viveiros, tanques revestidos com material impermeabilizante, estufas, galpões, caixas d'água e aquários. Para algumas espécies, como por exemplo o guppy, são mais de 400 opções de linhagens. No Kingiu, mais de 120 e no Betta, atualmente, mais de 60 linhagens. Mas é sempre bom lembrar que o bom planejamento da montagem das estruturas de criação permitirá produzir peixes em tamanho e qualidade de venda com menor tempo de utilização das estruturas. A organização permite facilitar o manejo da criação e reduzir as perdas, por exemplo, pelo ataque de predadores, como insetos e aves aquáticas. Os aquaristas querem comprar peixes com qualidade e preços competitivos. Algumas vezes, as lojas especializadas não têm acesso a produtores e fornecedores que possam atender a essa qualidade de produto para a oferta. Por isso, os peixes com qualidade diferenciada são vendidos por preços mais altos. E agora, na segunda reportagem, conheça o mercado de criação dos peixes ornamentais. No Brasil, pouco se conhece do potencial de mercado da criação de peixes ornamentais. Na atividade, é predominante um perfil de agricultura familiar. E poucos são os empreendimentos com perfil empresarial. O processo de regularização e licenciamento dos empreendimentos é complexo e os custos são relativamente altos. Apesar das dificuldades, algumas iniciativas de sucesso têm sido articuladas entre profissionais das diferentes instituições envolvidas na atividade. E todos os piscicultores buscam pela regularização de seus empreendimentos. A gente começou um trabalho há 10 anos atrás, mais ou menos, né? E veio dedicando, começamos do nada, trabalhando dia e noite, veio crescendo, seleção de matrizes, de melhoramento em mão de obra, né? A gente veio aperfeiçoando esse trabalho para a gente chegar a um patamar mais importante. As matrizes, há um tempo atrás, a gente conseguiu comprar umas matrizes fora, né? Para melhorar a genética do peixe, porque você ganha mais mercado com isso, né? Então a gente faz uma seleção e chega a um nível bem legal do peixe. Hoje, a partir do momento que a gente melhorou a genética do peixe, a procura passou a ser bastante. Então a gente vende assim em torno de 4 a 5 mil betas por semana. Em um empreendimento familiar, as atividades são bem definidas. Enquanto um realiza a seleção dos casais nas estufas e direciona os cruzamentos para obter peixes com características de melhor qualidade, como porte, coloração e conformação das nadadeiras, outro trata de fazer a limpeza, preparar o adubo, encher e fertilizar os tanques novos. A preparação de tanques para peixamento deve seguir as etapas de esvaziamento e limpeza pós-despesca, abastecimento, fertilização com esterco de aves, curtido na proporção de meio litro por metro cúbico, e inoculação de plâncton, por exemplo, dáfnias. O plâncton será fonte de alimento vivo aos peixes. Após 5 dias da fertilização, a água estará pronta para o peixamento. A soltura das desovas acontece após a fase de larvicultura, nos tanques de recria. É preciso ter o cuidado de retirar o macho para evitar que ele coma os filhotes. Nesse período inicial, os peixinhos se alimentam basicamente de plâncton, que são micro-organismos existentes na água. Após 4 semanas de crescimento inicial, é importante fazer a transferência dos peixes para outros tanques já preparados. Assim, eles crescem mais rápido e saudáveis. Primeiro capture os animais e depois deixe a água escoar. Para concluir, faça a remoção dos resíduos que sobraram no fundo. Além do alimento natural, produzido no viveiro, deve-se fornecer ração balanceada para proporcionar uma dieta equilibrada e o bom desenvolvimento dos peixes. No manejo alimentar, é feito arraçoamento uma vez ao dia.
O processo leva até 4 horas para cuidar de cerca de 200 mil peixes. O Sebrae implementou um projeto para desenvolver o setor de piscicultura ornamental da região. O objetivo geral do projeto é promover o desenvolvimento sustentável dos produtores, elevar a renda e gerar emprego para os produtores, que em grande maioria são de agricultura familiar. Atualmente a gente está trabalhando com 50 produtores da região, no qual a gente vai desenvolver ações como ações de mercado, transferência de tecnologia, associativismo e cooperativismo e a questão do licenciamento ambiental, que é prioritário para esses produtores. A gente fez um trabalho juntamente com a Superintendência Regional de Meio Ambiente, no qual dos 50 produtores que a gente está trabalhando, a gente atendeu os 50 e já conseguimos regularizar 30 produtores. Então, até o final do projeto, a gente vai ter 100% dos produtores que estão trabalhando conosco regularizado na parte ambiental. Para desenvolver o projeto, a gente tem parceria com instituições federais, estaduais, municipais e algumas universidades que estão desenvolvendo trabalho diretamente para a piscicultura ornamental. O manejo de criação segue um princípio básico a todas as espécies, sendo necessários matrizes selecionadas, água de qualidade, alimentação balanceada e temperatura adequada. Alguns desses exemplos são o quinguil e a carpa, produzidos na piscicultura Santinha Peixes Ornamentais em Vieiras. Eles apresentam excelente qualidade, fruto da seleção de matrizes e do bom manejo na criação. E o acará bandeira e o acará disco, produzidos na piscicultura Três Irmãos, em patrocínio do Muriaé, onde o piscicultor avalia as vantagens da terminação dos acarás em tanques de 3 metros cúbicos no interior de estufas. Sem falar nos primorosos betas produzidos nas pisciculturas do Ronaldo e Três Irmãos, em patrocínio do Muriaé. Eu acho o seguinte, eu acho que o cooperativismo sempre é muito bom. Independente de seja na compra, na venda, na troca de experiência, ele tem uma vantagem muito grande. Na compra você consegue comprar insumos muito mais baratos do que no mercado comum, né, o individual. Na venda você consegue fazer talvez um volume de peixe maior, ter um preço melhor para venda, consegue mercados melhores. A troca de experiência é sempre muito bom. Todo o cooperativismo é experiência, você troca experiência, às vezes uma pessoa sabe uma coisa que você não consegue fazer na sua propriedade, que com a experiência dele você faz muito mais fácil do que sozinho. Então acho que tem uma vantagem muito grande o cooperativismo na atividade e em qualquer atividade. Todo o trabalho desenvolvido na piscicultura para a criação do peixe beta pode ser repetido para outras espécies, como por exemplo as molinésias, o peixe palhaço, os tetras, os ciclídeos e outros. O produto final de qualidade pode ser encontrado em lojas de aquarismo, como estas em Campos dos Goitacazes. Para mais informações, entre em contato com a Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas, no estado do Tocantins, pelo telefone código de área 63, número 3229-7800. Por e-mail, pelo endereço cnpasa.sac@embrapa.br. Pelo site, o endereço é www.cnpasa.embrapa.br. E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Até lá!